Prosseguindo o nosso estudo, veremos agora as hipóteses de extraterritorialidade previstas no Código Penal. Fala-se, vale lembrar, em extraterritorialidade da lei penal brasileira nas hipóteses em que se aplica a lei penal brasileira aos crimes praticados fora do território brasileiro. Lembrando que o território brasileiro compreende o território físico, ou propriamente dito, ou o território jurídico, ou por extensão. Então, cuidado, vale lembrar, porque eu já vi esse peguinha na prova e eu já vi gente boa caindo nesse peguinha. Quando nós estamos falando no território brasileiro por extensão, eu estou falando de territorialidade, porque eu tenho a aplicação da lei brasileira no território brasileiro. Então, se eu tenho uma embarcação da Marinha Brasileira encostada no porto de um país da África, eu tenho, e um crime é cometido dentro dessa embarcação, aplica-se a lei brasileira ali, porque as embarcações e aeronaves que sejam públicas ou que estejam a serviço do governo brasileiro consideram-se território brasileiro para fins de aplicação da lei penal, onde quer que se encontrem. Então, nesse caso, eu tenho territorialidade. Territorialidade. E não extraterritorialidade. Toma cuidado. Eu falo em extraterritorialidade nas hipóteses em que a lei penal se aplica, a lei penal brasileira se aplica fora do território brasileiro, seja o território brasileiro físico ou por extensão. Na lei penal brasileira existem três hipóteses, três espécies, melhor dizendo, de extraterritorialidade. A primeira delas, que nós estudaremos a partir de agora, é a extraterritorialidade incondicionada. Mas há também a extraterritorialidade dita condicionada e também a hipercondicionada. A extraterritorialidade incondicionada, como o próprio nome diz, é aquela que prevê algumas hipóteses de aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos fora do território brasileiro e para a efetiva aplicação da lei basta a ocorrência dessas hipóteses, que nós veremos já quais são. Não há aqui a necessidade de se observar mais nenhuma outra condição. Na extraterritorialidade dita condicionada, além de se verificar a hipótese prevista na lei, é necessário também que haja o implemento de condições também previstas na lei. E nas chamadas hipóteses de extraterritorialidade hipercondicionada, além das hipóteses previstas na lei, é necessário que haja o implemento de um número ainda maior de condições, tá bom? Então, justamente por isso que a classificação da extraterritorialidade gira em torno dessas condições. Então, extraterritorialidade incondicionada. As hipóteses da chamada extraterritorialidade incondicionada encontram-se previstas no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal. E denomina-se incondicionada justamente porque, para a aplicação da lei brasileira ao crime cometido em território estrangeiro, nessas hipóteses, não se exige o implemento de qualquer condição. Não se exige. Basta, portanto, a prática do crime. Basta que se verifique alguma das hipóteses previstas lá no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal. Não se exige sequer que a conduta se considere ilícita também no país onde praticada. Isso quem nos diz é o parágrafo 1º do artigo 7º do Código Penal. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Nos casos do inciso 1º do artigo 7º, o agente é punido segundo a lei brasileira, sem a necessidade de implemento de qualquer condição. Basta, portanto, que se verifique alguma das hipóteses previstas no inciso 1º do artigo 7º. Então, olha lá, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes: 1. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra a vida ou a liberdade, cuidado, porque aqui a questão gosta de colocar contra a vida
ou o patrimônio do presidente da República? Não, não. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Que mais? Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Aqui, pessoal, é claro que é sempre bom você memorizar o texto da própria lei, mas nós podemos aqui resumir essa hipótese como o crime contra o patrimônio ou a fé pública das entidades da administração direta e indireta de quaisquer das esferas federativas, inclusive dos territórios, tá bom? Porque perceba, fala-se em União, DF, Estado, até o território está aqui e o município, falando, portanto, de administração direta, mas fala também em empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação, portanto, entidades da administração indireta, tá? Então, vamos reler essa hipótese aqui. É uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, a prática de crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, ok? C, contra a administração pública, por quem está a seu serviço, então não é qualquer crime contra a administração pública, crime contra a administração pública por quem está a seu serviço, e também o crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tá? Então já temos aqui uma noção geral dessas hipóteses, mas agora veremos cada uma delas, porque cada uma delas se fundamenta em um determinado princípio e você precisa memorizar este princípio para a sua prova. Você precisa memorizar cada um dos princípios que fundamentam cada uma dessas hipóteses. Então, em relação à primeira hipótese, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, isso aqui é justamente a extraterritorialidade, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. O fundamento dessa hipótese de extraterritorialidade incondicionada encontra-se no chamado princípio da proteção, também chamado de princípio real ou princípio da defesa, que preceitua ser aplicável à lei penal da nacionalidade do bem jurídico lesado ou colocado em perigo, independentemente de onde foi praticada a infração penal e da nacionalidade do sujeito ativo, da nacionalidade daquele que pratica o crime. Então, por força do princípio da proteção, que preceitua ser aplicável à lei penal da nacionalidade do bem jurídico que se pretende proteger, é que nós protegemos a vida ou a liberdade do presidente da República. Na verdade, protegemos a vida e a liberdade do presidente da República com essa hipótese aqui de extraterritorialidade incondicionada. E aí, qual é o princípio, portanto, que fala que determinados bens jurídicos devem ser protegidos pela lei de nacionalidade desse bem jurídico, independentemente da onde praticada a infração penal, e independentemente também da nacionalidade do sujeito ativo, é justamente o princípio da proteção, também chamado de princípio real ou princípio da defesa, tá bom? Isso daqui, pessoal, você tem que memorizar, tá? Você vai acabar vendo que esses princípios se repetem, mas você tem que saber qual é o princípio que fundamenta cada uma dessas hipóteses de extraterritorialidade, tá? Essa hipótese não abrange outras autoridades que não o presidente da República, por mais relevantes que sejam. Então, vice-presidente da República, ministros do STF, tá, não estão abrangidos por essa hipótese aqui. A hipótese não abrange tampouco outros bens jurídicos que não a vida ou a liberdade. Não se aplica, portanto, no caso de crimes contra o patrimônio do presidente da República. Isso é explorado por algumas questões de prova e você precisa, então, ficar ligado e ligada nisso.
ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. A segunda hipótese é a dos crimes contra o patrimônio ou a fé pública das entidades da administração direta e indireta de todos os entes federativos: União, DF, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída pelo poder público. Novamente aqui temos a aplicação do princípio da proteção, também chamado de princípio real ou da defesa, que, como acabamos de falar, é o princípio que fala que determinados bens jurídicos devem ser tutelados pela lei de nacionalidade desse bem jurídico, pouco importando aqui onde o crime foi praticado e qual a nacionalidade do autor do crime, tá bom? Então, aqui no caso, esses bens jurídicos são o patrimônio ou a fé pública das entidades da administração direta e indireta. De acordo com o artigo 7º, inciso 1º-C, é outra hipótese de extraterritorialidade incondicionada os crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. E o princípio aqui aplicável é, novamente, o da proteção real ou da defesa. Poxa, mas será sempre esse princípio? Não, e nós já veremos outros princípios nessa quarta hipótese de extraterritorialidade incondicionada, que é a hipótese de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Essa hipótese de extraterritorialidade incondicionada fundamenta-se, segundo a doutrina majoritária pelo menos, no chamado princípio cosmopolita ou da justiça universal. Então aqui nós já temos outro princípio, já fica ligado aqui, princípio cosmopolita ou da justiça universal, pelo qual o sujeito ativo de determinados crimes fica sujeito à lei penal do país em que for encontrado, independentemente de sua nacionalidade, do bem jurídico violado ou do local em que praticado o crime. Então, de acordo com este princípio, princípio cosmopolita, também chamado de princípio da justiça universal, determinados crimes, o autor de determinados crimes, crimes graves, crimes relevantes, o autor destes crimes deve ser punido de acordo com a lei do país em que se encontre. E aqui pouco importa qual seria a sua nacionalidade, qual seria a nacionalidade do bem jurídico violado, e pouco importa também qual seria o local em que praticado o crime. Onde este indivíduo se encontrar, deve ele ser punido, de acordo com as leis, portanto, do local em que ele se encontrar. Neste sentido, o Brasil escolheu o crime de genocídio e aplicou em relação a ele o princípio cosmopolita ou da justiça universal, principalmente em relação a esta parte final do dispositivo, que fala que, se o autor do genocídio for domiciliado no Brasil, aplica-se aqui a lei brasileira contra ele. E perceba que, aqui tudo bem, aqui fala em brasileiro, mas quando fala tão somente em domiciliado no Brasil, não se exige aqui qualquer nacionalidade. Então pode ser um indivíduo domiciliado no Brasil e que tenha qualquer nacionalidade. Sendo ele autor de genocídio, deverá ele ser punido de acordo com a lei brasileira. Existem, contudo, entendimentos doutrinários minoritários no sentido de que o princípio aplicado a essa hipótese seria, mais uma vez, o princípio da proteção real ou da defesa, que já vimos é o princípio aplicável às três primeiras hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Ou ainda, existe, portanto, o entendimento doutrinário minoritário, pelo qual o princípio que se aplica aqui é o chamado princípio da nacionalidade ativa, também chamado de princípio da personalidade ativa, pelo qual a lei penal a ser aplicada é a lei penal do país de que o agente seja nacional, nada importando o local do crime, a nacionalidade da vítima ou o bem jurídico violado. Percebam que, quando o dispositivo aqui em cima fala
quando o agente for brasileiro. Perceba que aqui a lei penal brasileira se aplica justamente em razão da nacionalidade brasileira do indivíduo. Ele sai, ele comete o crime de genocídio, sabe-se lá onde, em algum país do leste europeu. Vamos lá. E ele é brasileiro. Neste caso, aplica-se a lei penal brasileira a ele. Então percebam que aqui eu concordo com essa doutrina minoritária no sentido de que para esta primeira hipótese aqui, quando fala que a lei penal brasileira aplica-se ao crime de genocídio cometido no estrangeiro quando o agente for brasileiro, eu concordo que aqui aplica-se justamente esse princípio da nacionalidade ativa, também chamado de princípio da personalidade ativa. Então, aqui, o agente brasileiro que comete genocídio em qualquer lugar do mundo fica sujeito à lei penal brasileira justamente por ser brasileiro. Então, deixa eu resumir isso daqui para ficar claro. É uma hipótese, deixa eu apagar essa rabisqueira aqui para a gente conseguir utilizar o material melhor. Então, é a hipótese de extraterritorialidade incondicionada a prática do crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou quando se tratar de agente domiciliado no Brasil. Aquele que pratica genocídio em qualquer lugar do mundo, sendo brasileiro, ficará sujeito à lei penal brasileira. Sendo estrangeiro, mas domiciliado no Brasil, também se aplica a lei penal brasileira. O melhor entendimento é aquele pelo qual, neste primeiro caso aqui, ou seja, no caso de aplicação da lei penal brasileira ao brasileiro que comete genocídio em qualquer lugar do mundo, o princípio que fundamenta esta hipótese é o princípio da nacionalidade ativa, também chamado de princípio da personalidade ativa. Porque para este princípio, a lei penal a ser aplicada é a lei penal do país de que o agente seja nacional. E aqui pouco importam outras características do fato. Não importa o local do crime, não importa a nacionalidade da vítima, não importa qual seja o bem jurídico violado, o agente, portanto, deve responder nos termos da lei penal do país de que é nacional. E é justamente o que acontece nessa primeira hipótese. O brasileiro responde pela lei penal brasileira justamente por ser brasileiro. Então, nessa primeira hipótese, nós temos a aplicação do princípio da nacionalidade ativa ou da personalidade ativa. Já nesta segunda hipótese aqui, o melhor entendimento é o de que o princípio aplicado é o princípio cosmopolita ou da justiça universal, pelo qual o sujeito ativo de determinados crimes ele deve ficar sujeito à lei penal do local em que ele se encontre, melhor do que se aplicar tão somente a lei do país de que o indivíduo é nacional, ou a lei de nacionalidade das vítimas. Não. Melhor aqui, para esses crimes extremamente chocantes, extremamente bizarros, é punir esse indivíduo no local em que ele se encontre, nos termos da lei do local em que ele se encontre. Então, nesta segunda hipótese aqui, nós temos a aplicação do princípio cosmopolita, também chamado de princípio da justiça universal. Se algo assim cair para você em uma questão escrita, demonstre o seu conhecimento. Se cair em uma questão oral também, demonstre o seu conhecimento. Mostre que você sabe que, para a doutrina majoritária, o princípio que se aplica é o cosmopolita ou da justiça universal. Explica do que se trata esse princípio. Fala também que, para a doutrina minoritária, existe quem defenda que o princípio que está por trás dessa hipótese é o princípio da proteção real ou da defesa. Para outros, é o princípio da nacionalidade ativa. E você pode demonstrar, para colocar ali a cereja no bolo, você pode demonstrar que o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa se aplica bem à hipótese de brasileiro e o princípio cosmopolita ou da justiça universal se aplica bem à hipótese do domiciliado no Brasil.
As hipóteses de extraterritorialidade condicionada encontram-se previstas no inciso 2º do artigo 7º. Essas hipóteses denominam-se condicionadas, pois exigem, para a efetiva aplicação da lei brasileira ao crime cometido no exterior, o implemento cumulativo das condições previstas no artigo 7º, parágrafo 2º. Então, olha só, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes a. que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, b. os crimes praticados por brasileiro de maneira geral, e c. os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Portanto, nós temos tão somente 3 hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Vejamos quais são os princípios que estão por trás de cada uma dessas hipóteses. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Nós temos nessa hipótese a aplicação do princípio cosmopolita ou da justiça universal. Então, se o Brasil se obrigou a reprimir determinado crime por tratado ou convenção, o crime pode ter sido praticado por estrangeiro, foi praticado necessariamente fora do território nacional, mas justamente em razão do princípio cosmopolita ou da justiça universal, a lei brasileira se aplicará ao autor deste crime. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro. Aqui fica bastante evidente. O princípio que está por trás dessa hipótese é o princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa. Aqui o Brasil fará com que sua lei penal se aplique ao autor desse crime pelo fato de ser brasileiro. Na terceira hipótese de extraterritorialidade incondicionada, nós temos um novo princípio, chamado princípio do pavilhão, da bandeira ou da representação. Essa é a hipótese de aplicação da lei penal brasileira aos crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro. Então, nesse caso, em regra, não haveria a aplicação da lei brasileira. Não haveria a aplicação da lei brasileira. Haveria a aplicação da lei do local em que praticado o crime, porque nós estamos falando de embarcações e aeronaves mercantes de propriedade privada. A lei a ser aplicada seria a lei do local em que praticado o crime. Só que aí os crimes não são julgados. Então, nesse caso, a lei brasileira passa a se aplicar. Nessa hipótese, aplica-se o chamado princípio do pavilhão, da bandeira ou da representação, pelo qual a lei penal nacional deve se aplicar aos crimes que, cometidos em aeronaves e embarcações privadas, não sejam julgados no local em que praticados. Quanto às condições para a efetiva aplicação da lei penal brasileira, são essas aqui previstas no parágrafo 2º. E preste atenção ao seguinte detalhe: as referidas condições devem ser preenchidas cumulativamente, ou seja, para que haja a efetiva aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos fora do território nacional, naquelas 3 hipóteses de extraterritorialidade condicionada que acabamos de ver, todas essas condições aqui devem estar preenchidas. São elas: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que for praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena, e ainda não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, faltando alguma dessas condições, não haverá a extraterritorialidade da lei brasileira. Essas condições aqui, pessoal, vocês têm que memorizar. A última das espécies de extraterritorialidade
é a extraterritorialidade dita hipercondicionada, que está no parágrafo 3º do artigo 7º. A lei brasileira se aplica também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, então aquelas condições que acabamos de ver, ainda houver o preenchimento de outras duas condições, quais sejam: não foi pedida ou negada a extradição e houver requisição do ministro da Justiça. Então, além daquelas condições todas que vimos no parágrafo 2º, o parágrafo 3º prevê outras duas condições que devem se somar àquelas. Por isso, extraterritorialidade hipercondicionada. Esse é o apelido que a doutrina dá. Percebam que qual é a hipótese aqui? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro. Então, o que faz com que a lei penal brasileira possa se aplicar ao crime cometido fora do território nacional é o fato de a vítima ser brasileiro. Por isso, esse dispositivo tem por fundamento o chamado princípio da nacionalidade passiva. O princípio da nacionalidade ativa é aquele que fala: olha, a lei brasileira tem que se aplicar porque o autor do crime é brasileiro. Princípio da nacionalidade ativa. Não é esse que se aplica aqui. O que se aplica aqui é o princípio da nacionalidade passiva. Aqui a vítima, aquele que sofre o crime, é brasileiro e, portanto, aplica-se a lei brasileira. Então, esse dispositivo tem por fundamento o chamado princípio da nacionalidade passiva ou da personalidade passiva, pelo qual deve ser aplicada a lei penal do país de nacionalidade da vítima. Trata-se aqui de hipótese de extraterritorialidade apelidada pela doutrina de hipercondicionada, então não é a lei que chama isso aqui de hipercondicionada, tá? É a doutrina, porque somente se aplica quando implementadas cumulativamente as condições do parágrafo 2º e essas outras duas previstas no parágrafo 3º.